Senhor Jesus. Amém. Hoje, 7 de março de 2024, estamos dando prosseguimento no nosso estudo bíblico de Mateus. Quando terminar Mateus, nós vamos fazer uma enquete para ver que livro nós vamos ver nos próximos 3 anos. Mas estamos entrando em Mateus 26, vamos ver dos versículos 31 em diante, tá bom? Senhor, nós agradecemos a Ti por mais uma oportunidade de estarmos juntos. Senhor, lendo a Bíblia, compartilhando a Tua Palavra, desfrutando da Tua Palavra. Senhor, ainda pedimos que o Senhor nos dê um coração correto para ouvirmos o Teu falar, para ouvirmos o Senhor falar conosco. Senhor, abençoe nosso estudo, Senhor. Nós dependemos de Ti. Apesar de ser um estudo, não é apenas para ficar na nossa mente, mas é para nós aplicarmos em nossa vida, para termos um viver que Te agrade, Senhor. Um viver que o Senhor aprove. Obrigado, Senhor, por todos que estão presentes nesta sala, também por todos que poderão acessar esse vídeo. Senhor, fala com cada um. É isso que nós precisamos, Senhor. Amém. Então, na última semana, nós vimos até a questão da instituição da ceia do Senhor, quando o Senhor tomou um pão e partiu, deu aos discípulos e falou que aquilo era o seu corpo. Também o Senhor tomou um cálice, bebeu dele e deu aos discípulos, dizendo que esse cálice era o cálice da nova aliança. Então, isso era algo novo que o Senhor estava instituindo. E a Páscoa ficou para trás, certo? É algo do Antigo Testamento. Agora, o Novo Testamento traz para nós essa reunião da ceia do Senhor. Alguns podem chamar de partir do pão, alguns podem chamar de Santa Ceia. Alguns fazem uma vez por mês, uma vez por ano. Nós, particularmente, fazemos todo primeiro dia da semana, onde nós lembramos do Senhor. E essa é uma ordem do Senhor e nós queremos cumprir. E o centro dessa reunião é a própria pessoa do Senhor Jesus. Agora nós vamos entrar nos versículos 31 em diante desse capítulo 26 de Mateus, onde tem trechos bastante conhecidos dos irmãos, e nós vamos ler um pouco e abordar um pouquinho, tá bom? Então vamos lá. Vou ler primeiramente do versículo 31 ao 35. Acompanhem, por favor. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então, mais uma vez, o Senhor Jesus está falando aqui sobre o que iria acontecer. Versículo 31, o Senhor falou que todos iriam se escandalizar com ele, ou tropeçar nele. Na verdade, eles iriam deixar o Senhor para trás, né? Porque o Senhor seria preso, então é isso que o Senhor está falando. E o Senhor citou algo que está nas Escrituras: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Isso está escrito em Zacarias capítulo 13, versículo 7.
Com isso, a gente percebe que tudo que o Senhor estava passando era para cumprir as Escrituras, cumprir as palavras proféticas, que são as palavras dos profetas, tá certo? E agora está sendo cumprido aqui. Por exemplo, no versículo 56 desse mesmo capítulo está escrito: tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então, os discípulos todos deixando-o fugir. O Senhor é o pastor. Amém. O Senhor tinha os seus discípulos que estavam andando com ele por um bom tempo já. Tá chegando aí o Cassiano, né? Estamos no capítulo 26 de Mateus, versículos 31 em diante, tá? Então o Senhor falou que era o que estava acontecendo, o que iria acontecer, é algo que ele já tinha falado também, que ele iria morrer, ele iria sofrer, ele iria morrer, e também ele iria ressuscitar, tá certo? Mas nesse momento, o pastor, que é ele, seria ferido, e as ovelhas do rebanho, no caso seriam os discípulos, ficariam dispersas. E eles ficaram realmente meio tontos, né? Sem saber o que fazer quando o Senhor Jesus foi preso, e quando Jesus foi à cruz, e quando o Senhor Jesus foi sepultado. Eles ficaram meio perdidos, é essa palavra. Mas o Senhor os instruiu também de que ele iria para a Galileia depois que ressuscitasse. Então o Senhor já tinha um encontro marcado com eles. Amém. Mas eles, nessas questões assim, eles parece que não prestavam muita atenção, não estavam entendendo muito bem. Mas o Senhor vai morrer, como é que a gente vai encontrar com o Senhor? Então a questão da ressurreição eles não tinham assimilado ainda muito bem. Na verdade, só vão assimilar mesmo depois que acontecer, né? Ó Senhor Jesus. Amém. Então todos esses acontecimentos que o Senhor passou cumprindo as Escrituras, a gente vai ver ainda mais que tudo é feito de acordo com o que já estava predito, e tudo se cumpre de uma maneira tão rigorosa e tão ao pé da letra, vamos falar assim. Mas infelizmente muitos ainda não creram no Senhor, especialmente os judeus religiosos, os fariseus, os anciãos do povo. Eles não creram no Senhor. O Senhor era o Messias prometido, que eles tanto aguardavam, mas por causa da própria religião, eles não conseguiram enxergar. O coração deles estava ocupado com a religião e não conseguiram enxergar que ali mesmo estava o próprio Cristo, prometido nas Escrituras. Versículo 32, então. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Aí tem aquele personagem que é o nosso representante, certo? É o Pedro. O Pedro disse no versículo 33, ainda que venhas a ser um tropeço para todos. Certo? Nunca o serás para mim. Então Pedro confiou muito em si mesmo. Irmãos, isso é perigoso. Confiar em si mesmo. A gente tem que lembrar que aqui ainda Pedro não tinha recebido a vida divina dentro dele. Então muito do que ele falava, claro, por estar ali com o Senhor, ele tinha aprendido alguma coisa, mas ainda tinha muito homem natural. E o homem natural confia muito em si mesmo. E nós não podemos confiar em nós mesmos. Maldito o homem que confia no homem e no próprio homem. Certo? Vamos ler esse versículo. Jeremias capítulo 17.
Jeremias 17. Versículo 5. Guarda sempre aí, viu, Cassiano? Guarda sempre a página de Mateus, que a gente volta lá, tá? Jeremias 17? 17. Aqui diz o seguinte: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. E aí no versículo 9 também fala o seguinte, ó: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, aqui fazendo um parênteses, quando o Senhor julga alguém, ele julga desde a intenção. O Senhor é o reto juiz porque ele não é o juiz que vê somente as ações exteriores, mas o Senhor também vê o coração. Por isso que fala, eu esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Então não tem como esconder nada do Senhor, né? E o Pedro estava falando lá, não, Senhor, fica tranquilo aí que eu jamais vou deixar o Senhor. Então Pedro confiou muito em si mesmo, mas eu acho até que ele aprendeu depois, está certo? Galo cantou, aí ele também despertou, né? Mas o capítulo 5 de 1 Pedro, eu acho que está relacionado com essa experiência dele, tá? 1 Pedro, capítulo 5, como é o próprio que escreveu isso aqui, versículo 5, no final dele, 1 Pedro 5, 5. Um pouquinho além da metade do versículo, fala assim: porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Então talvez Pedro tenha se ensoberbecido ali, certo? E aí ele fala: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Não adianta querer se exaltar, essa turma toda vai deixar o Senhor, eu não vou deixar, né? Humilhai-vos, portanto, debaixo da mão poderosa de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Irmãos, não adianta a gente querer se exaltar, não adianta a gente querer se elogiar, se louvar. Seja outro que louve a você. E ainda você tem que saber ouvir o louvor. Ainda você tem que saber ouvir o elogio, senão você vai cair na soberba. Então, irmãos, aqui Pedro estava cheio de si. E ele se achava capaz de seguir o Senhor, apesar de todos abandonar o Senhor, tudo mais. Versículo 34, voltando lá. Mateus 26, 34. Aí Jesus, que conhece o coração, que sonda o coração, etc., falou o que para ele? Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. 1, 2, 3 vezes. Então, Pedro deve ter ouvido assim: dessa vez Jesus está errado. Eu não vou negar nenhuma. Está falando 3 vezes, o que é isso? Nessa mesma noite, o que é isso? Eu estou forte, eu estou firme. Somos um aqui, estamos juntos, Jesus. Como é que fala? TMJ? Estamos juntos.
TMJJ, né? Tamo junto, Jesus. Mas ele não conhecia a si mesmo. Ó Senhor Jesus. Então, o que fica para nós aqui? Nós não devemos confiar em nós mesmos. Amém. Porque Pedro não negou uma ou duas, ele negou 3 vezes. Tá certo? Bom, vamos ficar por aqui. Agora, versículos 36 até o 46. Eu vou ler todo esse trecho, depois nós comentamos também, tá bom? Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Então esse é um trecho também conhecido de muitos, certo? Sempre que se fala de paixão de Cristo, dos últimos passos do Senhor, essa parte é relatada, né? Então, ele tomou esses 3 discípulos. Muitas coisas ele fez junto com esses 3 discípulos. Eram mais chegados de Jesus. E aqui, então, vamos entender que eram os melhorzinhos, né? Tá certo? Mas esses melhorzinhos também não ajudaram muito, não. Ele foi um lugar chamado Getsêmani. Isso tem um significado importante. Porque Getsêmani significa lagar do azeite. O que é o lagar do azeite? Tem o lagar de uvas também. O que significa isso? Então, quando você vai produzir vinhos, você tem que pegar a uva, colocar num tacho grande. Antigamente fazia o quê? Pisava as uvas, né? E aí ficava o suco da uva, fazia suco, fazia o vinho da uva. E o lagar do azeite é onde se fazia o azeite. De que maneira? Espremendo azeitonas. Então tem um processo onde as azeitonas são espremidas, e por espremer as azeitonas produz o azeite. Azeite na Bíblia está sempre relacionado com o Espírito, tá certo? Então, quando se pegava lá a unção, o óleo da unção, que era o azeite da unção, significava que o Espírito ia ser derramado sobre aquela pessoa para fazer alguma obra para Deus. Então, o rei era ungido, certo? Na época, o Espírito vinha, não entrava na pessoa no Antigo Testamento. Mas agora esse azeite está sendo produzido pelo morrer do Senhor, pelo sofrimento do Senhor. Então, o espremer a azeitona aqui é o Senhor está sendo moído, tá certo? Para produzir o azeite, para liberar o Espírito para entrar nas pessoas que creem no Senhor.
Então nós temos, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 15. Versículo 45. 1 Coríntios 15, 45. Ok? Aqui está escrito assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Só queria detalhar uma coisa aqui, que nessa tradução, você está com a tradução igual a nossa, Cassiano? Ele viria, né? Leia para mim na sua, por favor. Vamos ver como é que está na sua. 15:45. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Essa versão é melhor. Então, vamos prestar atenção. Ali está escrito assim: o primeiro homem, Adão, tornou-se ser vivente. É isso? Isso, ó. Assim está escrito: Certo. o primeiro homem, vírgula, Adão, tornou-se um ser vivente. Um ser vivente. Aqui na nossa está alma vivente, tudo bem, é compatível, não tem problema nenhum. Ser vivente ou alma vivente. Mas o importante ali, tornou-se. A segunda frase, por favor, leia de novo, o final. O último Adão, espírito vivificante. Perceberam que ali não tem um verbo. O último Adão, porém, espírito vivificante. Ou seja, qual é o verbo que rege essa oração? É o verbo regente, que é o verbo anterior. Tornou-se. Deu para entender? Então, se eu falar assim, o Tiago é bonito. Gostou? O Marcílio também bonito. O Marcílio também bonito. Posso falar assim, não posso? O que significa? Também é bonito. Porque o é que está regendo a frase. É. Então, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, agora usando o mesmo verbo, tornou-se espírito, que dá vida, fala assim aí? Vivificante. Aí também é vivente. Vivente, né? Adão tornou-se um ser vivente. Certo. E depois no final, espírito O último Adão, espírito vivificante. vivificante. Tá, vivificante é o que está aqui também, que significa que dá vida. O que vivifica é o que dá vida. Então, o Senhor, ao passar por esse processo de ser moído, espremido, certo? Por meio da sua morte e a ressurreição, o Senhor tornou-se o Espírito que dá vida. Amém. Tá certo? Então, por isso aqui é Getsemane, é o lagar do Espírito. Está indicando que Jesus está passando por esse processo para liberar o Espírito para nós. Amém. Aleluia. Essas duas passagens a gente pode contextualizar que aqui o Senhor é 100% Deus e 100% homem. Amém. Exatamente. Ele teve medo, ele sofreu, né? Amém. Isso. Vamos explorar isso aí. Amém. Então, irmãos, também 1 Pedro 1:3 fala o seguinte, né? 1 Pedro 1:3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Esse regenerou nos deu uma nova vida. E essa nova vida é o Espírito entrando em nós, tá certo? Para uma viva esperança, mediante o quê? A ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então é esse processo que o Senhor passou, esses passos que o Senhor teve que enfrentar.
da morte e da ressurreição, né? Graças ao Senhor, o Senhor não ficou na mão. Amém. Então, por isso aqui é significativo que esse lugar se chame Getsemane. Isso. Alguns falam Getsemane, tá? Mas é isso aqui, é esse lugar. É esse lugar, Getsemane. E o Senhor falou para os discípulos: vamos sentar aqui, vocês ficam aqui, eu vou ali orar. Então, como Cassiano falou, o Senhor também orava, certo? Alguns falam assim, mas se ele é Deus, por que ele orava? Porque ele também é homem, tá certo? E como homem, ele era um homem de oração. Amém. E é isso que nós precisamos ser também, Amém. homens de oração. Amém. Não só estar num grupo de homens de oração, não só ter o nome, né? Mas ser homens de oração, Amém. tá certo? Ó Senhor Jesus. Amém. E o Senhor começou a entristecer-se e a angustiar-se, certo? Falou para os discípulos: a minha alma está profundamente triste, versículo 38, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Então o Senhor pegou esses 3 discípulos para fazerem companhia para ele, para estarem juntos com ele, certo? E o Pedro falou: estamos juntos, mas dormiu também, né? Certo? Até nesse momento já dormiu. Irmãos, a alma do Senhor, o Senhor tem alma. A alma é a casa das emoções, tá certo? Das nossas emoções, é a sede das nossas emoções, onde nós entristecemos, nos alegramos, certo? Então, o Senhor também começou a ficar profundamente triste. E aí, irmãos, é que entra uma questão que a gente precisa ver com cuidado. Por que o Senhor ficou tão triste? Isso é importante. Tem a questão dos sofrimentos, das dores físicas? Tem. Tem a questão das dores emocionais, podemos falar assim. Mas eu acho que tem uma dor a mais que o Senhor experimentou aqui. Nunca vi ninguém chamar assim, mas eu vou chamar uma dor espiritual. E eu vou falar porque a gente vai ver aqui, tá bom? Então, a oração do Senhor foi para que, se possível, o Pai passasse dele aquele cálice. Quando fala de cálice, na Bíblia também tem o significado de o cálice ser a minha porção. Legado, podia se falar um legado ou não? É uma porção destinada a mim, tá certo? Então isso aqui, esse cálice é a sua porção, é o que você tem que cumprir, entendeu? Então esse cálice era o que o Senhor precisava cumprir, e ele precisava tomar esse cálice, mas ele estava falando: se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Mas eu não vou falar das 3 orações aqui, ou 3 vezes, quase com as mesmas palavras. Mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Tá certo? Então, esse cálice é o cálice da nova aliança. É o cálice que ele precisou tomar para produzir essa nova aliança. Para ele, o cálice era amargo. Mas para nós, esse cálice é um cálice de bênção. Amém. Para ele, era um cálice de maldição. Eu não conheci o pecado. Exatamente. Era um cálice de maldição, porque também diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, na cruz no caso, e ele se fez maldito em nosso lugar. Então, qual o cálice que ele tomou? Para ele foi de maldição, e para nós foi de bênção. Certo? Então, esse é o cálice da nova aliança, e essa nova aliança que nós estamos vivendo hoje, tá? A dor dele não seria porque ele ia perder a presença do Pai? Então vamos lá. Então, é isso que nós precisamos explorar agora. Alguns dizem que ele sofreu, sim, como homem, ele sabia que ia sofrer. Mas ele sabia isso
Desde o começo. Certo ou não? Desde o começo. Às vezes entender isso como se o Senhor tivesse muito preocupado com esse sofrimento físico, pode parecer, né, que o Senhor está sendo um pouco Limitado. covarde, entendeu? Com medo de sofrer. Mas vamos lá. João capítulo, deixa eu ver se eu anotei aqui. João 12. Lembrando que várias vezes o Senhor Jesus falou que ia passar por isso, né? Falou, ó, nós vamos para Jerusalém, ali eu vou ser entregue aos homens, aos sacerdotes, tal, vão judiar de mim. Judiar não é uma boa palavra. Porque judiar vem de judeu, né? O que fizeram com os judeus, então... Na verdade, estavam judiando também, né? Porque ele também é judeu. Se fosse outro, ele ia falar, vamos embora aqui, vamos embora de Jerusalém, onde? Então, várias passagens. Por exemplo, Lucas fala que ele caminhava de maneira resoluta. Estava para ver no rosto, no seu semblante, que ele estava indo para Jerusalém. E ele sabia o que estava esperando por ele ali, né? Então, vamos lá. João 12, versículo 24. 23 fala assim: respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Ele sabia de quem estava falando? De quem ele estava falando? Dele mesmo. Então ele veio para morrer mesmo. Versículo 27, olha aqui. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas, precisamente com este propósito, vim para esta hora. 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Então, assim, de uma maneira clara, Jesus sabia que ia passar por tudo isso. Mas aqui no Getsemane, ele estava angustiado, sofrendo. E aí é que eu digo, porque essa dor é uma dor que foge do nosso entendimento. Porque é uma dor que nenhum de nós sentiu. Sobrenatural. Porque os pecados seriam colocados sobre aquele que não tem pecado. Nós temos pecado. Nós nascemos com pecado. Nós não sabemos o que é não ter pecado e receber todos os pecados sobre nós. Sabemos o que é isso? Não. Mas Jesus ia passar por isso. E ainda mais o que ele iria sofrer? A separação. Naquele momento, porque ele se tornou pecado em nosso lugar, o Pai o abandonou. Então esse é outro sofrimento que nós também não entendemos. Por isso que eu estou falando que é uma dor espiritual, que nós não entendemos. É uma dor que ele não queria passar, de se separar do Pai, de ser abandonado pelo Pai. Na cruz o que ele falou? Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste ou por que me abandonaste? Então, neste momento, Jesus estava sozinho, carregando os nossos pecados. Foram 3 horas. 3 horas. Isaías 53. Então é importante a gente ver essa situação, né? Porque essa tristeza profunda do Senhor. Então, 53, versículo 4. Ó Senhor Jesus. Então vejam como que tudo está nas Escrituras aqui. Percebe? Tudo estava predito. Sabe que os judeus hoje, eles falam que aqui não é com relação a Jesus. Eles modificam um pouco, dão uma distorcida na coisa. E não é um homem, é coletivo, é com relação a Israel coletivo. Mas
É só ler, né? Vamos lá. Versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Versículo 11 agora. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, as iniquidades de todos nós, o Senhor levou sobre si. Por isso, naquele momento, Deus Pai não podia estar junto com os nossos pecados. Né? Tem um hino que nós cantamos, né? Deus o abandonou e o fez. Pecado sim, na cruz por mim. E em vergonha e dor morreu. Oh, Senhor Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Segunda Coríntios 5, 21. Ó Senhor Jesus. Achamos? Então, vamos ler então. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, olha, ele conheceu o pecado? Não. Ele pecou? Não. Mas o pecado agora ele foi feito pecado. Como eu falei, ele não conheceu, ele, Deus Pai, o fez pecado por nós, para morrer em nosso lugar e para tratar com o pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então é o que eu falei, né? A gente não sabe quanto o pecado é feio, sabe? Quanto que o pecado é doloroso, vamos falar assim, para Jesus que não tinha nenhum pecado. E essa separação do Pai realmente é uma situação de dor. Por isso, essa dor que o Senhor estava passando é mais do que a dor física que ele ia passar. É mais do que isso. Então ele não estava angustiado somente por a causa dessa dor, ou talvez nem fosse por essa dor mesmo, né? A dor da cruz e tal. Mas ele estava angustiado por tudo isso que ele iria passar, por toda essa situação que nós pouco podemos entender por causa da nossa situação, né? Nós somos pecadores, nós infelizmente temos uma relação com o pecado, mas o Senhor, ele não tinha essa relação e teve que carregar todos os nossos pecados. Senhor Jesus. O Senhor não, esse hino que nós cantamos, ele não hesitou nem recuou, mas indo aonde estava eu, né? Buscou-me, amou-me, enfim, achou-me. Glória ao nome seu. Ó Senhor Jesus. Então, também, uma outra coisa que a gente tem que entender. Voltando lá para Isaías, eu não vou falar, vamos ler primeiro. Isaías 53. Versículo 3 agora. Era desprezado, e o mais, 53, 3. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens. Homem de
e que sabe o que é padecer. Então, ele é um homem de dores. Ele enfrentou dores e ele sabe o que é padecer. Ele sabe o que é sofrer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Então, ele disse ao pai, né? Se possível, passa de mim esse cálice. Mas aí acho que dá para entender, né, qual era a dor do Senhor. Né? Ó Senhor Jesus. E aí, vamos voltar para João. Para João não, para Mateus. Senhor Jesus. Vamos voltar para Mateus. Vou ler aqui. Versículo 42. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Nós vemos aqui que o Senhor, ele se submeteu totalmente ao Pai. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Filipenses 2, 8. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Aí Deus o exaltou, né? Mas vamos deixar essa parte para outro dia. Hebreus 5. Hebreus 5, versículo 7. 5:7. Vamos ler? Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Irmãos, eu acho que tem tantas coisas relevantes aqui. Ele aprendeu a obediência. Eu não sei como que os irmãos entendem isso, certo? Mas ele aprendeu. Ele se humilhou, não foi isso? Ele se humilhou, ele foi reconhecido em figura humana, tal. Ele não se aferrou à questão de ser igual a Deus. Ele assumiu a forma de servo. Então, nesse momento, aquele que estava, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Nesse momento, nesse princípio aí, ele sabia o que era obediência? Ele sempre foi obediente na vida dele. Sempre foi obediente? Ele sempre foi obediente, não tinha E por que ele teve que aprender a obediência? Isso que eu queria saber. Eu entendo assim, irmãos, vê se os irmãos... Os três da deidade, é difícil até falar, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Certo? Os três eram concordes. Pensavam a mesma coisa. Não é verdade? Mas quando Jesus vem para cumprir o plano de Deus, ele aprendeu a obediência. Sabe por que ele deve ter aprendido a obediência? Por que vocês acham que ele aprendeu a obediência? Ele nunca teve que responder para ninguém. Mas acho que ele aprendeu a obediência para ensinar para nós. Amém. Por quê?
Não foi por causa da desobediência que o homem caiu? Foi. Agora, pela obediência de um só, nós fomos libertos, livrados, né? Amém. E fomos salvos também. Amém. Então, ele aprendeu a obediência, ele se submeteu ao Pai. Por isso essa oração: não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Então, ele se colocou debaixo do Pai. Na sua experiência de passar por essa vida terrena, tá certo? De homem. Os irmãos entendem assim? Por isso a Bíblia fala, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Tá certo? Então, o fato dele se tornar um homem de dores, um homem que sabe o que é padecer e tudo mais, foi parte de todo o ensinamento dessa aprendizagem da obediência. Ele aprendeu, e aprendeu melhor do que nós. Porque ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E hoje, irmãos, essa obediência que ele teve está na experiência que vem junto com o Espírito. Amém. Por isso que é o lagar do Espírito, é o lagar do azeite ali, é o Getsemane, tá certo? E A gente chega lá. chega. Amém. Nós vamos ter que chegar lá. Amém. Nós vamos ter que chegar Nós vamos ter, lá. não, verdade, nós vamos ter que chegar. Amém. Espremer muita azeitona. Muita, mas vai espremer. Agora no versículo 7 fala assim: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor, lágrimas, orações, a quem o podia livrar da morte. Aí eu pensava assim, mas ele não foi livrado da morte. Não sei se vocês pensavam igual eu pensei. Ele morreu, não morreu? Sim, mas ele não ficou na morte. Então ele foi livrado da morte. Por causa do quê? Tendo sido ouvido. Então ele foi ouvido. Essa oração foi ouvida por causa da sua piedade. Ou seja, qual que é a piedade? É ele ter agradado plenamente o Pai. Ele cumpriu tudo que o Pai ordenou, falou as palavras do Pai, agiu de acordo com o que o Pai indicava para ele. Então, a sua piedade significa Deus ser expresso em nosso viver. E quem melhor do que Jesus expressou Deus em seu viver? Então, o seu viver foi 100% aprovado. E por causa desses 100% de aprovação, é que o Pai pôde ressuscitá-lo. Amém. Um sinal de estar aprovado, carimbado, seu viver, sua obra, perfeito. Esse homem, Jesus, pode ser ressuscitado. Amém. Senhor Jesus. Dá um de Pedro aqui. Ele falou assim, súplica quem podia livrar da morte. Ele podia, se ele quisesse, ele podia livrar da morte, é isso? O Pai podia livrar da morte. O Pai, Ele tinha que passar pela morte. sim, ele passou pela morte, mas ele não ficou na morte. Então, nesse sentido, ele foi liberto da morte. A morte não pôde retê-lo. A morte não pôde segurá-lo. Entendeu? Porque ele orou, né? Vamos falar assim, de uma maneira bem clara. A ressurreição é a libertação da morte. Amém. Eu acho que a dúvida dele é em relação a ele não passar por isso. Não passar por isso. Né, de Pedro. Ele não morrer, ele não passar pela morte. Ele podia se livrar dela. Eu acho que não, porque estava tudo escrito, né? Não poderia livrar desse jeito da morte, não. Ele tinha que passar pela morte para ter a vida de ressurreição. Nós não teríamos a vida dele. Se, exatamente. Então, ele tomando Se ele esse... dissesse aqui, com clamor, lágrimas, orações e súplica, a quem o podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Ele foi ouvido. Porque ele ressuscitou. Foi ouvido. Essa oração foi respondida. Como? Com a ressurreição. Não do sofrimento, da morte. Ele sofreu, morreu, mas ressuscitou. Amém? Porque ele orou 3 vezes pro Pai. Se possível, ele não orou. Ele orou para quem podia levar, né?
Mas qual que era a resposta? Tá. No final da oração. Não sei Ó, como eu tá. quero. Vamos entender então. Talvez aí. A carne dele, supostamente, se a gente for raciocinar, não queria, obviamente, passar por isso. E Então, mas aí acho que reforça até mesmo o porquê que ele estava sofrendo tanto. Deu para entender? Porque a morte era o cálice que ele tinha que tomar. Não era? e Era. Se ele não morresse, ele não ia ressuscitar. Mas talvez ele estivesse orando mais por essa situação do pai ficar longe deles, dessa situação toda. Sim. Entendeu? Então, mas o pai ouviu ele e o ressuscitou. Amém. Então essa é a porque aprovação. Se ele sabia que ele ia ressuscitar também, não podia escapar da morte. Sabia? Porque como homem, ele tinha que cumprir exatamente tudo o que Deus planejou para ele, certo? Então vamos entender. Se tivesse uma pequena falha, ele foi tentado, por exemplo. Isso que eu ia perguntar, desculpa interromper, acho que talvez o que ele queira complementar aí, nesse momento, você acha que existia a ciência dele ou não? Em Cristo, De Jesus? É, Acho que sim. acho que é nisso que Acho ele que deve sim. estar perguntando, É. né? Sim, sim. Porque ele estava indo debaixo de tudo que já estava escrito, tá certo? Por exemplo, na tentação de Jesus ali, quando ele começou, ficou 40 dias no deserto, ele foi tentar. Ele poderia cair ou não? Poderia. Mas ele caiu? Não. Então, ele estava pedindo ali a aprovação do Pai. Ele estava orando também pela aprovação do Pai. E graças ao Senhor, ele foi 100% aprovado. Amém. Amém? E como o Alexandre disse que o Senhor aprendeu a obediência para ensinar para nós, então o que nós temos que aprender? Não seja como eu quero, e sim como tu queres. Amém. Né? O Senhor quer ensinar isso para nós. De repente ele só orou dessa maneira para a gente aprender isso. Senhor, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Amém. Agora, Amém. saber se a gente aprende. Né? Vamos ver se a gente aprende. Nosso 3 vezes, né? Ele Senhor orou? Jesus, Senhor queremos sempre do nosso jeito. Bom, voltando para Mateus 26, versículos 45 e 46. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Então aí, mais uma vez, o traidor se aproxima e o Senhor está fazendo o quê? Fugindo dele? Não. Vai de encontro, vai ao encontro do traidor. Mas irmãos, vamos aqui pegar uma lição para nós aqui. Essa turminha aqui não devia estar dormindo, né? O Senhor queria a companhia deles. O Senhor também muitas vezes quer a nossa companhia. Amém. Às vezes a gente só pensa, nós vamos até o Senhor, nós vamos buscar o Senhor, mas o Senhor também quer a nossa companhia. E muitas vezes a gente deixa o Senhor sozinho. Não é verdade? Sim. Então não vamos também recriminar esse pessoal aqui, tacar pedra neles, como se fosse só eles. Eu acho que muitas vezes a gente deixa o Senhor sozinho. E o Senhor, aqui, Ele chamou esses discípulos. Ele falou: venham comigo. Vamos vigiar comigo. Ele queria, ele precisava, exatamente. Então, irmãos, nós também precisamos atender a necessidade do Senhor. Lembrando que o Senhor, quando foi na beira daquele poço lá em João 4, quem pediu água primeiro? O Senhor falou para a mulher dar água para ele. O Senhor também quer água. E quando ela creu no Senhor, aí vieram com comida, etc. e tal, o Senhor falou assim: agora estou satisfeito. Por quê? Porque aquela mulher creu. Amém. Assim, como se já tivesse o Espírito. Ela recebeu o Senhor, né? Mas, irmãos, quando o Senhor fica satisfeito com a gente? Quando a gente crê no Senhor. Amém. Quando a gente faz companhia para o Senhor. Tá certo? Então,
Não vamos recriminar muito esses 3 aqui, porque muitas vezes a gente também... Esses 2 filhos de Zebedeu é Tiago e João. Tiago e João. Ok? Bom, deixa eu ver que horas são aqui. Dá tempo de ler? Eu vou ler aqui, do 47 em diante, então. Capítulo 26, 47. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, com ele grande turba, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Olha, essa é a turma que queria fazer mal para o Senhor, tá? Matar o Senhor. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar, é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Pelos outros evangelhos a gente sabe que foi Pedro, o servo do sumo sacerdote, que chamava-se Malco, cortou a orelha e o Senhor curou a orelha dele. Amém. Tá certo? Versículo 53. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento disse Jesus às multidões: saístes com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador? Todos os dias, no templo, eu me assentava convosco ensinando, e não me prendestes. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então os discípulos todos... E todos tinham falado o quê? Nunca vão te deixar, Senhor. Não foi só Pedro, não, viu? Ó Senhor Jesus. Eu vou aproveitar e ler do 57 até o 68, daí a gente para, tá? A leitura acho que é suficiente, né? Tem muita coisa para falar aqui. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote e, tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam... O sinédrio é o grande tribunal dos judeus, né? Eles que julgavam as leis, aplicavam, tá? Então, é de acordo com esse sinédrio. Procurava algum testemunho falso contra Jesus a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas, mas afinal compareceram 2 afirmando. Este disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Ele mesmo perguntou, né? Eu conjuro, você fala aí agora, fala aí, é você o Filho de Deus? Não, sou, você falou, é isso mesmo. Respondeu, então agora você blasfemou. Mas ele é mesmo. Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte.
Então uns cuspiram-lhe no rosto e davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, irmãos, o Senhor passou por tantas coisas, né? Se alguém cuspir no seu rosto Senhor Jesus. e você puder fazer alguma coisa, você vai fazer ou não? A gente vai. Não é? Sim. Mas ele podia fazer ou não? Mas ele não fez nada. Deram murros. O Senhor sofreu bastante, irmão. Vamos ver ainda mais coisas que o Senhor passou. Mas vamos parar por aqui. E as pessoas batiam no Senhor, davam murro. Fala aí quem que te bateu, né? Quem bateu você? A legião de anjos é um monte. Legião de anjos, tem até um número aí, acho que é 12 mil, uma coisa assim. Se comparar com a legião de soldados romanos, acho que uma legião é 12 mil soldados. Então 12... 12 legiões. Não, peraí. Eu sei. É anjo para ele ligar. Mais de 12 legiões de anjos. É, Nem 12 legiões. então é bastante anjo. Miríades e miríades de anjos, como fala a Bíblia em alguns lugares. Então o Senhor teria à disposição esses anjos todos, mas o Senhor passou como um homem sofrendo ali, calado, como ovelha muda para o matador. Então, irmãos, esse é o momento que nós vamos parar, e na semana que vem a gente vai ver Pedro negando o Senhor. Oh, Senhor Jesus.